A paz do Senhor, amados irmãos. Estamos aqui para estudar mais uma lição do terceiro trimestre da nossa revista, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Esse trimestre nós estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise. Será que nós estamos passando tempos de crise? Com certeza. Irmãos, a lição de número 2 traz por tema hoje despertamento espiritual, um milagre de Deus. Irmãos, será que nós precisamos de despertamento? Será que nós temos encontrado despertamento? Onde tem a origem do despertamento? Onde é que nós encontramos despertamento? Então, nós vamos hoje meditar nesse tema. O tema da lição de hoje tem como leitura bíblica em classe no livro de Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7, e no livro de Neemias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Amém? Nós vamos fazer essa leitura, você acompanha. Em seguida, nós vamos meditar nessa lição. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Neemias capítulo 1, versículo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Então, irmãos, este é o nosso texto. Hoje nós vamos meditar exatamente nesse contexto da necessidade de um despertamento espiritual. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. Irmãos, todos nós precisamos de despertamento espiritual. A questão é que nós temos que entender que a origem do despertamento está em Deus, nosso Senhor. O Espírito Santo gera despertamento em nós. Como? Todas as vezes que nós somos tocados a orar,
a ler a palavra de Deus, a louvar ao Senhor. Todas as vezes que nós sentimos a necessidade de buscar ao Senhor de alguma forma em adoração, seja em louvores, em palavra, em oração, em jejuns, de alguma forma o Espírito Santo sempre está tocando as nossas vidas para que nós possamos ser despertados. O despertamento não está em nós. Em nós está o poder de dizer sim ou não para aquilo que o Espírito Santo está trazendo para cada um de nós. Todas as vezes que o Espírito Santo te convoca a orar, você tem a liberdade, a livre escolha de dizer sim ou não. Eu vou orar ou eu não vou orar. Todas as vezes que o Espírito Santo te convoca a louvar, toca no seu coração, você tem a opção de dizer sim ou não em louvar ao Senhor. Irmãos, nós temos que entender que a origem do despertamento não está em nós. Deus, a todo instante, Ele está nos despertando. Quando eu vou orar, eu não oro buscando despertamento, porque a oração já é um despertamento. Isso nós temos que entender, porque muitas vezes nós temos dificuldade de compreender o propósito da graça de Deus, que não há mérito em nossas ações. A santificação não acontece em nossas vidas por atitudes nossas. A santificação tem origem em Deus, porque também o despertamento também tem origem em Deus. Então, tudo isso que parte de Deus para as nossas vidas, cabe a nós aceitarmos e dizermos sim àquilo que tem origem na pessoa do nosso Senhor. Então é preciso entender que, assim como o rei Ciro, nos dias do fim do cativeiro babilônico do povo de Israel, ali na Babilônia, Deus também tem despertado o seu povo. A pergunta é: como o povo de Deus tem reagido ao despertamento de Deus? Como é que nós temos respondido ao toque do Espírito Santo, à voz do Espírito Santo? A palavra de Deus diz que Ciro despertou. Deus despertou e Ciro disse sim. A Bíblia diz que Ciro, foi o responsável para dar a ordem ao povo de Deus para voltar para Jerusalém e reedificar a casa do Senhor. Então aqui nós vamos ter o despertamento espiritual que emana de Deus. Por isso ele usa instrumentos que achar necessário para cooperarem com a sua soberana vontade. Agora nós temos que entender que a vontade de Deus é soberana. E a sua soberania, ela exerce o seu papel global, porque quando Deus determinou que o tempo do cativeiro acabaria, assim como ele determinou o início desse cativeiro através do profeta Jeremias, nós estudamos na lição passada que perder a terra ou ser expulso da terra foi a punição máxima de Deus para o povo de Israel por causa da sua idolatria. Nós vimos isso lá em Levítico capítulo 26, onde ali quando Deus edita as leis através de Moisés, ele diz que essa pena era sim prevista nas leis de Deus, que era a expulsão do povo da terra caso eles não obedecessem às leis do Senhor. Confirmado também em Deuteronômio capítulo 28. Então isso se cumpriu ali quando o povo foi cativo, o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia, sob o jugo dos caldeus, através do rei Nabucodonosor. Mas agora, esse tempo que também Deus determinou, que o tempo da assolação ia passar,
Jeremias previu esse tempo e Daniel, lendo a palavra de Deus, foi iluminado, entendeu que o tempo da assolação, ou seja, o tempo do castigo, estava chegando ao fim. E assim como Deus disse, através do profeta Isaías, lá no capítulo 45, que ele usaria o rei Ciro. Ciro não era nem nascido ainda. 200 anos antes, através do profeta Isaías, Deus determinou que esse rei, chamado Ciro, ia dar ordem para a restauração da casa de Deus em Jerusalém. E da restauração da cidade também. Ou seja, a restauração civil e espiritual. E aqui nós vemos Deus cumprindo esse propósito, porque é um propósito universal. Por mais que algumas pessoas não receberam o despertamento, porque tem a questão individual de cada um, mas existe a questão coletiva. Claro que nem todos se despertaram para voltar para Jerusalém, para reconstruir a cidade e o templo. Mas muitos despertaram, porque era o propósito coletivo de Deus. E a questão hoje é: nós estamos envolvidos com os propósitos coletivos de Deus? O despertamento coletivo de Deus está acontecendo. Nunca deixou de acontecer. Deus sempre trouxe avivamento para a sua igreja. A diferença é como a igreja responde a esse avivamento. Há momentos na história que nós vemos que muitos cristãos dizem sim a esse avivamento. E nós temos movimentos maravilhosos no decorrer da história da humanidade. Mas há momentos também na mesma humanidade, na mesma história dessa humanidade, em que muitos disseram não. E a igreja passou por períodos difíceis espiritualmente. E hoje, irmãos, nós também vivemos dias de crise e precisamos nos atentar para esse despertamento. Todas as vezes que Deus me lembra, todas as vezes que Deus te lembra que você tem que orar mais, que nós temos que ler a palavra de Deus, que nós temos que louvar, isso é uma convocação a um despertamento, porque o despertamento tem origem em Deus. Agora, como é que nós estamos respondendo? Estamos dizendo sim ou não? As finalidades do despertamento. A restauração nacional de Israel. Ora, a finalidade primordial do despertamento que Deus levou para a nação de Israel através do rei Ciro foi exatamente a restauração nacional do povo de Israel. Esse era o propósito maior. Agora, é claro que nesse propósito estava envolvido o despertamento individual de muitas pessoas. Agora, independente dos que aceitaram e dos que não aceitaram, esse propósito se cumpriu. E o que nós temos que nos atentar é que, se nós não nos envolvermos nos propósitos coletivos de Deus, nos propósitos primordiais que Deus tem na história, na vida da igreja hoje, ele vai acontecer, independente de eu dizer sim ou não. Então, o que nós temos que nos atentar hoje, irmão, é que nós temos que estar atentos a esse despertamento. Nós não podemos ficar de fora desse despertamento que Deus nos entrega todos os dias. Porque se você tem pensado, tem se cobrado, isso é o Espírito Santo de Deus te convocando, te despertando. Olha, tem também a finalidade da restauração espiritual de Israel. Então, a restauração nacional e a restauração espiritual de Israel eram as principais finalidades do despertamento que Deus trouxe através do rei Ciro. E isso é importante.
Porque Israel foi um povo que foi corrompido espiritualmente, principalmente por causa da idolatria, e por causa disso ele foi punido, perdendo a sua maior promessa, que foi a terra que Deus prometeu a Abraão. Mas Deus prometeu restaurar Israel nessa mesma terra. E o que eu quero antecipar aqui desde já, e que muitas vezes não é mencionado, e nós não temos essa compreensão, é que depois do cativeiro babilônico, Israel nunca mais foi uma nação idólatra. A idolatria, depois da Babilônia, não teve mais lugar em Israel. Por quê? Assim como Deus mostrou para Daniel que ele ia começar um tempo de restauração, e através do anjo Gabriel, ele estabeleceu um período de 69 semanas até o Messias, até o ungido. Esse período começou exatamente na ordem do rei para restaurar Israel. E esse período de restauração, irmão, foi o período que Israel não mais se envolveu com idolatria. E Israel esperou, esse período de 469 anos, exatamente para que viesse o Messias. Louvado seja Deus. 490 anos, até que viesse o Messias. Então, nós vemos que essa punição que houve, de 70 anos no cativeiro babilônico, mudou sim a história espiritual da nação de Israel. Por isso, Deus, desde o princípio, ele tinha esse propósito, trazendo a restauração espiritual e a restauração nacional. Israel como nação e Israel como sacerdócio real entre as demais nações. Então, a finalidade do despertamento envolviam as restaurações nacional e espiritual de Israel. A primeira restaurou a pátria e a segunda restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Ou seja, como nação, como cidade, estado, e também libertou do paganismo e da idolatria de outros deuses, inclusive os deuses, dos caldeus ali na Babilônia. Até porque agora é importante frisar que o império era Medo-Persa. O império caldeu já havia caído. Então Deus usa agora um novo período, um novo governo que estava agora sob o domínio do rei Ciro, que era o império Medo-Persa, para dar essa ordem conforme o profeta Isaías havia anunciado. Então, Deus cumpre as suas promessas. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Além de vivificar e renovar as suas promessas, ele também renova a fé dos que estão abatidos. Olha só, irmãos, a fidelidade de Deus. Deus promete usar esse rei 200 anos antes de acontecer. Quando o povo foi levado cativo, Deus usou Jeremias para dizer que ia ter um fim também esse cativeiro babilônico. E agora o povo vivencia essa promessa. Deus renova as suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. Por quê? Todo despertamento, irmão, nós temos bênçãos, e principalmente as bênçãos espirituais. Porque bênçãos materiais, elas não garantem comunhão com Deus. Todo mundo que recebe uma bênção material hoje, amanhã ele já tem uma nova necessidade diante de Deus. Mas o verdadeiro despertamento, ele traz bênçãos espirituais. Porque as bênçãos espirituais,
elas acrescentam na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, algo que nenhum bem material pode acrescentar. Normalmente, quando nós somos levados, a buscar pelo despertamento de Deus, quando nós dizemos sim, a nossa vida espiritual muda. Nós aprendemos, nós crescemos, nós recebemos dons. Olha só os dons espirituais, como são acrescentados em nossa vida. Todas as vezes que nós dissemos sim ao Espírito Santo, nós recebemos dons, como por exemplo o batismo com o Espírito Santo, dons de línguas, dons de cura, de profecia, da palavra da ciência, da sabedoria, Enfim, nós temos muitos dons para receber do Senhor. Não que vamos receber todos, mas em cada avivamento, despertamento, nós recebemos algo da parte do Senhor, discernimento da palavra de Deus. E assim, como em algum momento nós buscamos, nós dissemos sim ao despertamento que Deus trouxe até nós, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, e aquele que não tem, que busque, que diga sim. Todas as vezes que o Espírito Santo te tocar para orar, diga sim. Todas as vezes que o Espírito Santo te tocar para jejuar, diga sim. Para ler a palavra, diga sim. Para louvar, diga sim. E isso vai levar a um relacionamento íntimo. Isso vai levar a um relacionamento pessoal, até chegar em algo sublime, como o batismo, como novas línguas, como novos dons, o entendimento da palavra, o discernimento, o fruto do Espírito, a transformação de caráter que isso transforma nas nossas vidas. E hoje, irmãos, nós precisamos dizer sim. Nós precisamos dizer sim, porque Deus, assim como nos dias de Esdras e Neemias, Ele renovou a fé daqueles que estavam abatidos em um cativeiro. Ele também quer renovar a fé dos cristãos que estão abatidos diante de uma crise hoje. Sim, porque nós estamos passando por uma crise hoje. Uma crise mundial, uma crise nacional, uma crise local. Muitos estão passando uma crise familiar. Muitos estão passando uma crise profissional. Muitos estão passando uma crise financeira, uma crise de saúde. Enfim, as crises são muitas. São muitas coisas que surgem na nossa caminhada que podem nos levar a um abatimento, a estar abatido, a estar triste, a estar ansioso, a estar estressado. Irmãos, e olha, eu vou falar uma coisa de Deus. Orando ao Senhor e analisando o contexto em que nós estamos vivendo, a crise pandêmica, muitos cristãos hoje estão em um momento de ansiedade, estão abatidos, estão com um nível de estresse alto. Por quê? Porque estão dizendo não ao despertamento de Deus. Deus tem convocado o povo cristão ao despertamento nesses dias. Esse período de crise, irmão, não é outra coisa senão um chamado de Deus para os cristãos ao despertamento e um chamado de Deus ao ímpio ao arrependimento, para mostrar que todo homem precisa de Deus e que todo homem que já encontrou o caminho de Deus precisa de despertamento na presença de Deus. Mas é preciso dizer sim, porque senão nós vamos continuar vendo cristãos, homens e mulheres de Deus, com crises de ansiedade, com estresse, isso levando problemas de saúde seríssimos, problemas de imunidade no momento em que nós não podemos ter uma queda de imunidade. Você precisa estar
firme espiritualmente, você precisa ter saúde física, você precisa ter saúde mental, você precisa ter saúde emocional, você precisa ter saúde sentimental. Então, nesse momento, Deus nos convoca também a um despertamento, principalmente os que estão abatidos. Então, todas as vezes que você ouvir o chamado do Espírito Santo, diga sim. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, irmãos, o despertamento torna os homens obedientes à palavra. Olha só, um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra de Deus. Irmãos, não tem despertamento sem palavra. A palavra de Deus é o fundamento de todo despertamento. Quando Daniel percebeu, entendeu, é a palavra, na lição passada. Ele entendeu que o fim do cativeiro, o fim da assolação, ou seja, do castigo, estava chegando. Foi quando ele estava lendo a palavra de Deus, quando ele leu o profeta Jeremias e entendeu que estava chegando ao fim. E agora, nós vemos que Israel volta para Jerusalém, para a reconstrução da cidade e reconstrução do templo, e tem um relacionamento fiel à palavra de Deus. Diz aqui que o culto foi restabelecido em Jerusalém. Foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. O culto não foi inovado. O culto foi estabelecido como estava na lei. Nós não precisamos de inovação. Nós não precisamos de novidades. Nós precisamos de despertamento. E o despertamento leva a obedecer a palavra. Nós precisamos cultuar a Deus como a palavra de Deus ensina. Olha só, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque o Espírito Santo ele quer nos libertar. E a palavra de Deus diz que a palavra liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Essa é a palavra que liberta. Liberta de muitas coisas. E nos leva a uma fidelidade verdadeira. Então, irmãos, o que nós precisamos é ser fiéis à palavra de Deus. Eu quero dizer que a igreja, o nosso verdadeiro despertamento está na origem do que Deus tem para nós. E Deus nos chama, Deus nos convoca. O despertamento tem origem em Deus. E nós precisamos dizer sim a esse chamado de Deus. E para concluir, eu quero aqui responder o questionário com você, para não deixar esse questionário sem resposta, amém? Nós vamos já partir para o questionário, encerrar, para que o vídeo não fique muito longo. Então, a primeira pergunta é: em que ano o Senhor despertou o espírito de Ciro? Diz que foi no primeiro ano do rei Ciro da Pérsia. Logo no primeiro ano se cumpriu a promessa e a profecia que Deus deu através do profeta Isaías. De onde emanam os despertamentos espirituais? Do próprio Deus. O despertamento emana de Deus. Eu e você temos a escolha de dizer sim ou dizer não. E precisamos dizer sim, porque nós precisamos de despertamento. Na obra do despertamento, quem Deus usa? Aqueles que se colocam integralmente à disposição de Deus. Nós precisamos nos colocar à disposição de Deus. Nós vemos homens e mulheres capacitados, mas que têm dito não, que não têm disposição para fazer a obra de Deus. E por isso estão precisando de despertamento. Estão dizendo não ao despertamento de Deus. Como era o culto restabelecido em Jerusalém? De acordo com a lei de Deus.
não era diferente. Ninguém inovou, não trouxeram nada novo, mas era de acordo com a palavra de Deus. O homem não era o centro, Deus era o centro. Cuidado, cuidado. Hoje nós temos que ter cuidado para não colocar o homem no centro, o mensageiro como o mais importante, um cantor como o mais importante, alguém que tem um dom como o mais importante, porque o mais importante do culto sempre será o Senhor nosso Deus. Amém? O que o despertamento provoca no crente? Leva os crentes a desejarem ser mais fiéis à palavra de Deus. Quanto mais despertamento, mais fidelidade à palavra de Deus. Amém? Então, que nós venhamos dizer sim ao despertamento. Nós precisamos de despertamento ainda hoje. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus.